Olá! Aquela ideia do Brasil como celeiro do mundo que alimenta o planeta, a gente ouve isso direto, né? Mas, olhando para 2025, o que essa imagem realmente representa? É só um slogan bonito ou a realidade bate com a fama? Hoje, vamos mergulhar fundo nisso. Queremos entender a força real por trás dessa potência agrícola. Vamos analisar os números recordes de produção, o peso nas exportações, o impacto aqui na nossa economia e, claro, os desafios e as inovações. Isso é crucial. A missão é ir além da superfície, sabe? Conectar os pontos e entender se esse título de celeiro se sustentar hoje e se vai se sustentar amanhã. Preparados? Então vamos nessa. Olha, é um ponto de partida excelente, porque a realidade é complexa. O potencial agrícola brasileiro é de fato colossal, né? Mas ele vem acompanhado de responsabilidades assim igualmente gigantescas. Não tem uma resposta simples de sim ou não. Exato. E para começar a desemaranhar isso, um celeiro precisa, antes de mais nada, produzir. E muito. Como é que estão os números da safra 2024-2025? Impressionam. Impressionam e muito. A base de tudo é realmente a colheita, né? As projeções mais recentes, aquelas que a Conab costuma divulgar, eles acompanham as safras de perto, sabe? Apontam para um volume histórico de grãos. Coisa de 345,2 milhões de toneladas. Uau, 345 milhões de toneladas. Isso é muito acima do que a gente já viu antes, não é? Sim, é um salto bem significativo. Representa um aumento de tipo 16% em relação ao ciclo anterior e supera o recorde que já tinha sido estabelecido lá na safra 2022-2023. Claro. Quer dizer, sempre tem uma variaçãozinha nas estimativas, né? Exato. Outras estimativas existem, como as do IBGE ou levantamentos anteriores da própria Conab. Os números vão mudando um pouco ao longo do ciclo, mas isso é normal, reflete o monitoramento contínuo, entende? A fotografia mais atualizada é essa, de 345,2 milhões. Agora, o número que talvez seja ainda mais revelador é o da produtividade média. A gente pulou de cerca de 3.700 quilos por hectare para mais de 4.200 quilos por hectare. Ou seja, estamos colhendo muito mais na mesma área de terra. Isso é crucial. Esse salto na produtividade? Então essa é a chave, colher mais sem necessariamente expandir a área na mesma proporção. O que possibilitou isso? Foi só o clima ajudando? Olha, o clima ajudou na maioria das regiões, sim. Apesar de alguns sustos, né, com atraso no plantio inicial e tal. Mas a tecnologia e a gestão foram, assim, decisivas. A grande força veio da recuperação impressionante da soja, que tinha sofrido bastante no ciclo anterior, sabe? E também do desempenho excelente do milho. Soja e milho, os campeões de sempre. Isso, juntos, são os carros-chefe, respondendo por quase 90% desse volume todo. A soja deve chegar perto de 170 milhões de toneladas e o milho total, se a gente somar as duas safras, vai para uns 137 milhões. E falando em milho, a chamada safrinha, aquela segunda safra plantada logo depois da colheita da soja, ela se tornou a protagonista. Responde pela maior parte da produção de milho, quase 110 milhões de toneladas sozinha. Impressionante a importância dessa safrinha. Totalmente. E isso só é possível com muito planejamento, sementes adaptadas, máquinas eficientes e um produtor muito conectado, usando tecnologia para otimizar tudo, desde a compra de fertilizantes até a logística da colheita. Entendi. Produção recorde, mais eficiente. Isso deve estar sacudindo o comércio global. Como essa montanha de grãos e outros produtos se traduz lá fora, nas exportações? O Brasil realmente dita regras nesse mercado? A força exportadora é, sem dúvida, a outra face dessa moeda. Em 2024, mesmo com preços internacionais de algumas commodities agrícolas mais baixos do que em anos anteriores, o agronegócio brasileiro exportou assim 164,4 bilhões de dólares. 164 bilhões? Foi quase o recorde, então. Foi o segundo maior valor da história. Chegou a representar quase metade de tudo que o Brasil vendeu para o exterior, quase 50%. Espera aí. Mesmo com os preços caindo, o valor ficou quase no recorde. Como isso aconteceu?
Aí está a resiliência do setor, né? Os preços médios caíram cerca de 5%, é verdade. Mas o volume que o Brasil conseguiu embarcar aumentou na mesma proporção, tipo 5,2%. Uma coisa acabou compensando a outra. Ah, interessante. Então a gente ganhou no volume. Exatamente. Isso mostra uma capacidade de competição e adaptação muito forte. A gente não depende só de preço alto. Conseguimos ganhar espaço com volume e eficiência. Fascinante essa dinâmica. E quando a gente olha para os produtos específicos, onde o Brasil realmente lidera? Onde a nossa bandeira está lá no topo do pódio global? Olha, a liderança é ampla e consolidada. Pensa numa refeição básica. Café, açúcar, carne, óleo de soja, talvez milho na ração do frango. Há uma chance enorme de vários desses itens terem origem brasileira. Somos o número 1, assim, disparado na exportação de soja. Controlamos 56% do mercado mundial. 56%. É mais da metade do comércio global de soja. Exato. No milho, também lideramos com 31%. No café, 27% e liderança. Açúcar, primeiro lugar com 44% do mercado global. Suco de laranja é quase um monopólio nosso, 76%. Carne bovina, 24% e liderança. Carne de frango, 33% e liderança também. E ainda somos vice-líderes em etanol e algodão. A lista é grande. É uma presença dominante em categorias muito diversas. Isso não cria uma dependência um pouco perigosa desses poucos produtos? Esse é um ponto importante, claro, e o que temos visto é um esforço de diversificação, lógico. O complexo soja, as carnes, o setor sucro-alcooleiro, o café, eles continuam sendo os pilares. E todos eles cresceram em 2024, o que é ótimo. Mas estamos vendo também um aumento interessante nas vendas de outros produtos. Tipo o quê, por exemplo? Frutas como inhóis, sabe? Cacau e seus derivados, tipo chocolate, pasta de cacau, gengibre, até cebolas. São nichos que começam a ganhar tração. E a diversificação não é só de produtos, imagino. É de destinos também. Para não depender só da China ou Europa. Exatamente. China, União Europeia, Estados Unidos ainda são mercados cruciais, não há dúvida. Mas as vendas para a África, por exemplo, cresceram mais de 24% em 2024. E para o Oriente Médio, mais de 20%. Isso é estratégico, né? Reduz a vulnerabilidade. A diplomacia comercial, com a abertura de novos mercados, mais adidos agrícolas pelo mundo, tudo isso ajuda a construir essa rede mais ampla e resiliente. E não podemos esquecer o que isso significa em termos de segurança alimentar global. É algo pesado. Com essa capacidade produtiva toda, estima-se que o Brasil consiga atender às necessidades calóricas de cerca de 900 milhões de pessoas mundo afora. 900 milhões de pessoas. Quase 11% da população do planeta. O número é impactante demais. Mas vamos trazer a lupa aqui para dentro de casa. Qual o peso real de tudo isso na economia brasileira? Como o agro movimenta o nosso PIB? É crucial fazer uma distinção aqui para a gente entender o tamanho real do impacto, sabe? Quando falamos do setor agropecuário, ou seja, a produção lá dentro da fazenda, atividade primária, ele representou cerca de 7,7% do nosso produto interno bruto no primeiro trimestre de 2025. Certo, menos de 10%. Isoladamente pode parecer relativamente pequeno para tanta fama, né? Mas aí que está o pulo do gato. Esse número não conta a história completa, nem de longe. Quando a gente olha para o agronegócio como um ecossistema, incluindo a indústria de fertilizantes, de máquinas, o processamento de alimentos, o transporte, os serviços financeiros, o comércio, tudo que gira em torno da produção primária, aí sim estamos falando de mais de 25% do PIB brasileiro. Um quarto da nossa economia está ligado direta ou indiretamente ao campo. Um quarto? Agora sim a dimensão fica mais clara. É muita coisa. Muita coisa. E os dados recentes mostram o dinamismo. No primeiro trimestre de 2025, o PIB geral do Brasil cresceu 2,9% em relação ao ano anterior. Sabe quem puxou esse crescimento? A agropecuária, que sozinha avançou 12,2%. 12%? Puxa vida! E no segundo trimestre, a história se repetiu. PIB nacional subindo 2,2%, com a agropecuária crescendo 10,1%. Isso foi resultado direto do bom desempenho da soja, do milho,
do arroz, do algodão. E o que a gente observou, especialmente desde 2020, foi uma mudança de papel. Historicamente, a participação do agro no PIB tendia a diminuir, conforme a indústria e os serviços cresciam. Mas a pandemia mostrou a força do setor. Ele foi menos afetado por restrições, continuou produzindo, exportando e agiu como um verdadeiro motor contracíclico, sabe? Ajudando a segurar a economia enquanto outros setores sofriam mais. Então, o agro funciona como um amortecedor em tempos de crise e um motor em tempos de crescimento. Uma dupla função importante. Exatamente, e o impacto vai muito além do PIB. Uma safra recordes demanda mais caminhões nas estradas, mais navios nos portos, mais crédito nos bancos, mais gente trabalhando na indústria de alimentos. É um efeito cascata que movimenta toda uma cadeia e gera milhões de empregos. Mais de 15 milhões de postos de trabalho estão ligados a esse ecossistema. O sucesso no campo realmente impulsiona a economia como um todo. Essa engrenagem toda com recordes de produção, resiliência econômica, ela não funciona só com terra e sol, né? A inovação parece ser o óleo que mantém tudo rodando e acelerando. Acertei? Com certeza. A tecnologia é hoje um ingrediente indispensável nessa receita de sucesso. E não falamos só de tratores gigantes, não. Falamos de agricultura de precisão, que é usar a tecnologia para tomar decisões mais inteligentes, mais cirúrgicas. Agricultura de precisão, tipo o quê? Drones que mapeiam a lavoura e identificam problemas que a gente nem veria a olho nu. Sensores que medem a umidade do solo e controlam a irrigação gota a gota sem desperdício. Softwares que gerenciam todo o ciclo produtivo, máquinas conectadas que coletam dados em tempo real. É usar a informação para otimizar cada recurso: água, fertilizante, semente. E junto com isso, vem a biotecnologia. O Brasil é um dos países que aposta em ferramentas avançadas, como a edição de genoma. Pensa nisso como uma tesoura molecular de altíssima precisão, para desenvolver plantas mais resistentes a pragas, a doenças ou mesmo à seca. O objetivo é produzir mais, com mais segurança e, idealmente, com menor dependência de defensivos químicos. Essa tecnologia toda tá vindo de onde? São só as grandes multinacionais ou tem inovação made in Brasil acontecendo forte também? O cenário é bem diverso e vibrante. Temos, sim, as grandes empresas globais de insumos e máquinas investindo pesado aqui, claro, mas vemos também um ecossistema de inovação nacional muito forte. As agritechs, que são as startups focadas em soluções para o agro, estão pipocando por todo o país. Elas trazem soluções ágeis, criativas. Legal. E como isso chega no produtor? Existem plataformas de colaboração, como a InovaCoop, lá da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Ela ajuda a levar essas inovações para milhares de produtores cooperados. E as grandes feiras de tecnologia rural, se tornaram polos de negócios e difusão de conhecimento importantíssimos. E isso muda o perfil de quem trabalha no campo, imagino. Não é mais só a imagem da bota e o chapéu, certo? Muda completamente. Hoje, o campo demanda especialistas em análise de dados, em inteligência artificial, em gestão ambiental, em biotecnologia, um monte de coisa nova. Não é à toa que os dados mostram que quase 40% dos produtores rurais já têm ensino superior. 40% é um número expressivo. Muito. O foco está cada vez mais no capital intelectual, na capacidade de gerenciar informações complexas e tomar decisões estratégicas. A Porteira, como se diz, virou um centro de gestão tecnológica e um ponto fundamental nisso tudo. Essa tecnologia não pode ser exclusividade das grandes propriedades, A agricultura familiar, que é quem coloca a maior parte da comida na nossa mesa no dia a dia, estima-se que uns 70% dos alimentos consumidos internamente venham dela, também precisa ter acesso. Com certeza. E como garantir isso? Existem iniciativas importantes nesse sentido. Cursos oferecidos por organizações como a FAO, da ONU, sabe? E o desenvolvimento de tecnologias sociais, que são soluções de baixo custo e fáceis de adotar. Tipo, secadores solares para frutas, sistemas simples de captação de água da chuva, coisas que fazem a diferença no pequeno. Conectar a pequena produção com a inovação parece essencial, então, para fortalecer todo o sistema. É vital. Se a gente pensar no futuro, população mundial caminhando para quase 10 bilhões de pessoas até 2050. E a necessidade de aumentar a produção de alimentos em cerca de 70% para atender essa demanda, fica claro que a inovação não é luxo, é necessidade.
O Brasil só vai conseguir manter e ampliar seu papel nesse cenário global se investir continuamente em ciência, tecnologia e, principalmente, em pessoas capacitadas, em todos os níveis da produção. Ok, cobrimos a produção recorde, a força exportadora, o motor econômico e a inovação que impulsiona tudo isso. Parece um quadro muito positivo, né? Mas nenhuma história tem só um lado. Para ter a visão completa, a gente precisa encarar os desafios. Quais são as pedras no caminho desse celeiro do mundo? Os desafios são tão imensos quanto o potencial, viu? O primeiro, e mais visível especialmente quando temos safras gigantescas como a atual, é a logística. Tirar toda essa produção do campo e levar até os portos de forma eficiente e barata. Ainda é um gargalo enorme no Brasil, um problemão. As famosas estradas ruins, falta de ferrovias. Exato. Estradas ruins, ferrovias insuficientes, hidrovias subutilizadas. Tudo isso aumenta o custo do produto brasileiro lá na ponta e diminui nossa competitividade lá fora. Não adianta produzir barato se o frete é caríssimo. Mas existe algum movimento para resolver isso? Ou estamos só produzindo mais para ficar parado no congestionamento? Felizmente, existe uma reação. O governo federal, o setor privado também, tem intensificado os investimentos. O plano de escoamento da safra 2024-2025 prevê investimentos de mais de 7 bilhões de reais em infraestrutura. Rodovias, ferrovias, portos e hidrovias. 7 bilhões. É um valor considerável. Sim. O foco tem sido em corredores estratégicos, como o Arco Norte, que usa portos do Norte e Nordeste para desafogar um pouco o Sul e Sudeste, sabe? E também em concessões para atrair capital privado. Há um reconhecimento de que não adianta ter recorde na lavoura se o produto não chega ao mercado. A necessidade está forçando a modernização, mas, claro, ainda há muito a ser feito. Além da logística, temos o calcanhar de Aquiles ambiental. Essa é uma questão delicada. É inegável a ligação histórica entre a expansão da fronteira agrícola e o desmatamento, especialmente em biomas sensíveis como a Amazônia e o Cerrado. Alguns levantamentos indicam que uma parcela expressiva do desmatamento ilegal no passado recente esteve associada à abertura de novas áreas para pastagem ou lavoura. E qual a consequência disso, além do impacto óbvio na biodiversidade, que já é gravíssimo? A consequência mais perigosa, inclusive para o próprio agronegócio, é a alteração do clima. O desmatamento contribui para as mudanças climáticas, né? E essas mudanças, por sua vez, geram eventos extremos, secas mais severas, chuvas mais intensas, ondas de calor, que prejudicam a própria produção agrícola. Quer dizer, é um ciclo vicioso. O setor acaba prejudicando a si mesmo. Exatamente. É um risco auto-infligido. Estudos já projetam que, se as tendências atuais continuarem, grandes áreas hoje produtivas, especialmente naquela transição Amazônia-Cerrado, podem se tornar inviáveis para a agricultura nas próximas décadas. A gente já viu em 2024 o impacto de eventos climáticos na safra. A sustentabilidade deixou de ser um discurso verde, digamos assim, para se tornar uma questão de sobrevivência econômica para o setor. Entendi. É uma ameaça direta ao negócio. Existe reação a isso dentro do setor? Eles estão se mexendo? Sim, essa consciência está crescendo e a reação existe. Vemos muitas iniciativas importantes ganhando escala. Programas de recuperação de pastagens degradadas, por exemplo. Isso permite aumentar a produção de carne sem precisar desmatar mais. A adoção de técnicas de agricultura de baixo carbono, como o plantio direto, que protege o solo. A integração lavoura-pecuária-floresta, investimentos em bioinsumos, que reduzem a dependência de químicos, o uso crescente de energia renovável nas fazendas solar, biomassa. Então existem caminhos para produzir mais com menos impacto. Existem. Há muitos exemplos mostrando que é possível. O grande desafio é tornar essas práticas a regra, né? E não a exceção. Ainda falta escala. E além do ambiental, tem a questão social. A expansão agrícola frequentemente entra em conflito com outras ocupações do território, não é? Sim, esse é outro desafio histórico e complexo no Brasil. A questão fundiária ainda gera muitos conflitos. E a relação com as populações indígenas e comunidades tradicionais é particularmente delicada.
Existem levantamentos apontando centenas de propriedades rurais sobrepostas a terras indígenas reconhecidas, muitas vezes utilizadas para atividades do agronegócio. Isso configura violação de direitos e é fonte de tensão constante. Uma situação muito difícil. E isso tem repercussão lá fora também. Afeta a imagem do celeiro brasileiro. Cada vez mais, a pressão por rastreabilidade, por cadeias produtivas livres de violações sociais e ambientais é crescente nos mercados internacionais, especialmente na Europa. Os consumidores, os investidores, eles querem garantias de que o produto que compram não está manchado por conflitos ou ilegalidades. Faz todo sentido. Portanto, resolver essas questões não é apenas uma demanda ética ou social, é também uma necessidade comercial para manter acesso a mercados importantes. Faz sentido? E existem iniciativas para tentar resolver isso? Felizmente, também aqui vemos algumas iniciativas de diálogo, de mediação, busca por parcerias. Tem projetos, por exemplo, que envolvem comunidades indígenas na coleta de sementes nativas para programas de reflorestamento. Mostra que caminhos de convivência e benefício mútuo são possíveis, mas ainda são coisas incipientes e em larga escala. Precisamos ser realistas. Ok, percorremos então a produção, exportação, economia, inovação e os desafios críticos. Logística, ambiente, social. Ufa! Voltando à nossa pergunta inicial, depois de toda essa análise. Afinal, o Brasil é ou não é o celeiro do mundo em 2025? Qual o veredito? Olha, a resposta continua sendo aquele sim mais que mencionei lá no início. Só que agora eu acho com mais substância, né? O sim é inegável. Os números de produção e exportação são gigantes. A liderança global em produtos essenciais é clara. O impacto na economia é vital. E a capacidade de alimentar centenas de milhões de pessoas é comprovada. A tecnologia, a eficiência crescente, tudo isso reforça esse sim. O mas vem dos desafios que são igualmente gigantescos e, de certa forma, existenciais. A vulnerabilidade climática, que o modelo atual ajuda a criar, os gargalos de infraestrutura, que limitam o potencial, e as feridas abertas às questões ambientais e sociais. Esses fatores não são apenas problemas, são riscos reais que podem comprometer a sustentabilidade dessa liderança a longo prazo, se não forem enfrentados de forma, assim, decisiva. Então, o título de celeiro está garantido hoje, mas não necessariamente amanhã. O futuro depende de uma mudança de rota, é isso. Exatamente. O caminho para consolidar e perpetuar o Brasil como celeiro do mundo não parece mais ser o da expansão horizontal, ou seja, simplesmente avançar sobre novas áreas. O futuro aponta para a intensificação vertical sustentável. É produzir muito mais na mesma área, ou até menos área, recuperando terras degradadas, com um impacto ambiental drasticamente menor e construindo soluções que tragam justiça social e desenvolvimento compartilhado para o campo. Entendi. É transformar os desafios em alavancas para um novo modelo de crescimento. Isso é um novo paradigma. Fica claro que o desafio é imenso. Não basta só produzir, tem que ser de forma inteligente, responsável e sustentável. Uma transformação e tanto pela frente. Sem dúvida. É uma trajetória de enorme potencial, mas que exige uma responsabilidade proporcional. O Brasil tem os recursos naturais, tem a ciência, tem a capacidade empreendedora. A questão é como vamos usar tudo isso. Consolidar essa posição de protagonista global na segurança alimentar de forma duradoura vai depender dessa capacidade de transição, de enxergar nos desafios ambientais e sociais a oportunidade de inovar e construir um futuro mais equilibrado para todos. Muito obrigada por essa análise tão rica, tão cheia de perspectivas. Foi fundamental para a gente entender as várias camadas por trás desse título de celeiro do mundo. E agradecemos a quem nos ouviu até aqui nessa jornada. Eu que agradeço a conversa. É um tema realmente apaixonante pela sua complexidade e importância estratégica, né? Para o Brasil e para o planeta. Espero que a gente tenha conseguido oferecer uma visão mais completa e, quem sabe, instigante. Vimos essa conexão direta entre como produzimos hoje, as mudanças climáticas que ameaçam a produção de amanhã e a fome crescente no mundo. Uma equação complexa.
Como a gente pode equilibrar a urgência econômica do presente com a necessidade vital de um celeiro sustentável para o futuro? Que mudanças precisam acontecer, tanto aqui dentro quanto lá fora, para garantir que essa potência agrícola continue alimentando o mundo, mas de forma justa e que preserve o planeta para as próximas gerações? Fica a pergunta.